Bíblia aberta, Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 56. Lembrar que no culto da manhã nós estudamos expositivamente o Evangelho de Lucas. A partir de agora fica difícil fazer retrospectiva. Já teve muitas mensagens sobre Lucas. Então, se você perdeu, como diz o aviso do boletim, entra lá no site da igreja ou no canal da igreja no YouTube e assista, né? O que não falta lá é vídeo para que você assista as mensagens anteriores, né? Bem, eu queria hoje começar então falando de duas músicas. A primeira, pode colocar, Lívia, por favor. É uma música do Elvis Presley. Eu não sou fã do Elvis Presley, não. Mas é uma música que me chama muita atenção, chamada You Are Always On My Mind, ou seja, você está sempre na minha mente, na minha cabeça. É uma música que foi interpretada, ela foi composta em 1971, eu não era nascido, não conhecia a música na sua versão original, ouvi aí as que foram reproduzidas, mas ela foi depois em 1993 regravada, abre parênteses assim, mal gravada pelo Zezé de Camargo e Luciano, né? Foi traduzido como Só Penso em Você. Mas eu queria contar para você a história dessa música. Elvis Presley compôs essa música quando ele descobriu que a sua mulher ia lhe deixar. E o que eu vou falar é o que está escrito na história, eu não sei o quanto tem de verdade e o quanto não tem de verdade. Diz a história que Elvis Presley traiu várias vezes sua esposa, várias vezes, e um dia ela se cansou disso e foi embora. E naquele momento ele sentiu necessidade de contar para sua esposa o quanto ele pensava nela e o quanto ela estava na cabeça dele, né? E eu quero então dizer da motivação. Às vezes a melancolia, a tristeza, faz com que a gente produza coisa. A nossa motivação é porque perdemos, e aí a gente quer correr atrás. Como as pessoas dizem que é verdade aquele ditado, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. Então, é como se a dor fosse extremamente necessária para que a gente produzisse. Eu quero ler para você um trecho da música, né? Você dizer, ele podia ter dito tudo isso enquanto a mulher estava do lado dele. Talvez eu não tenha te tratado tão bem quanto deveria. Talvez eu não tenha te amado com tanta frequência quanto poderia. Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito, eu simplesmente nunca me dei o trabalho, você sempre esteve em meus pensamentos, você sempre esteve em meus pensamentos. Talvez eu não te abracei, todos aqueles solitários momentos, e eu acho que nunca te disse que sou muito feliz por você ser minha. Se eu fiz você se sentir triste, eu confesso, garota, eu sinto muito, eu estava cego, você sempre esteve em meus pensamentos. Diga-me que seu doce amor não morreu, me dê mais uma chance de te manter satisfeita. Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito, eu simplesmente nunca me dei o trabalho. Você sempre esteve em meus pensamentos, você sempre está em meus pensamentos. Poderia ou não poderia ter dito isso antes? Poderia. Mas perdeu a oportunidade, foi abandonado pela esposa, ela foi embora. E eu quero pegar justamente a motivação dele para compor uma música triste, melancólica. Se você não ouviu, ouça uma música bonita, acho que vale a pena. Mas eu acho muito interessante porque existem outras músicas, e uma música em especial está tocando nas rádios, acho que como nunca outras músicas tocaram, que é o Because I'm Happy, do Pharrell Williams. E já até tocou aqui em algum casamento, se eu não me engano. Foi do Wesley e da Fernanda? Não. Do Washington e da Márcia. Washington e da Márcia foi um casamento que tocou. Quantos já tiveram curiosidade para ler a letra da música? Muito bem. 2, 3, 4 pessoas. A música diz porque eu estou feliz, porque eu estou feliz. Mas o que me chama muita atenção é que é uma felicidade, que a gente pode entender que é felicidade, mas é uma felicidade nos moldes da nossa sociedade, ou seja, é uma felicidade que está desvinculada do comprometimento com o outro. E tem um trecho da música que é muito interessante para você perceber. Ele diz assim:
Lá vem as más notícias, falando disso ou daquilo. Bem, dê-me tudo o que tem e não se contém. Eu provavelmente deveria lhe avisar que estarei bem. Sim, sem querer ofender, não perca o seu tempo. Eu estou feliz. Ou seja, a motivação do eu estou feliz é: eu estou feliz, você pode estar triste, mas o que interessa é que eu estou feliz. Eu acho muito interessante que tanto a motivação do Elvis Presley, que é a melancolia, a tristeza, a perda, como a do Pharrell Williams, que é da possível felicidade ou possível da alegria, ela diz assim, são motivações que acabam sendo, na sua essência, ruins, porque ele poderia ter composto uma música para a esposa enquanto ela estava junto, e esse poderia dizer que está feliz e que está pronto a ajudar as outras pessoas nas suas melancolias, nas suas más notícias, e que ele ainda assim continuará feliz. Ou seja, parece que de alguma forma receber más notícias tira a nossa felicidade, ou pode tirar a nossa felicidade, e ele chega a dizer: não estou nem aí, nada pode me pôr para baixo, porque meu nível de felicidade é muito alto. Isso me faz pensar em outras coisas que eu já mencionei um tempo atrás, mas é a nossa vida em fotografias. Eu tenho muitas fotos em casa, eu gosto de tirar fotos. Na última viagem que a gente fez de um passeio de uma semana, eu tirei 1.300 fotos. Se você perguntar se eu vejo as fotos depois, é óbvio que não vejo as fotos depois. Mas gosto de tirar fotos. Gosto de fotografar. Talvez seja um hobby que um dia eu coloque em prática. Mas tem um aspecto muito interessante da foto, é que a gente sempre tira foto daquilo que nos faz feliz, daquilo que é bonito aos nossos olhos. O nosso contexto não nos permite tirar fotos que demonstrem a nossa tristeza. As selfies narcisistas, ok? E se tem uma época em que as pessoas estão sendo narcisistas, ou seja, valorizando a si mesmo e se amando como num reflexo de espelho, no nosso tempo. As selfies demonstram muito bem isso. Ninguém tira selfie quando está triste. Ou, na verdade, as pessoas tiram selfies para dizer que estão alegres. E a pergunta que eu faço é: sempre as pessoas tiram selfie, elas sempre estão alegres? Todo mundo no Facebook é feliz. Todo mundo demonstra: estou na praia, estou assim com os meus amigos, e vai selfie para lá, selfie. Ontem no casamento eu estava vendo várias pessoas tirando selfies. Eu tenho dificuldade de entender os propósitos de algumas coisas, mas quero falar sobre, no sentido de que a gente não tira fotos dos nossos momentos de tristezas. Houve um tempo em que o pessoal do interior tirava a foto dos defuntos dentro do caixão. Quem não tem família do interior nem sabe disso, mas era uma prática bizarra, estranha. Acho que não acontece mais, mas eu fui na casa de uns parentes, não eram meus parentes diretos, mas estavam ligados lá a familiares. E eu fui numa casa no interior de Minas, e na sala tinha um quadro com a foto de todos os mortos da família. Foi a cena mais bizarra que eu já vi. Família, e do lado de caixões, e tinha a prática de não colocar flor dentro dos caixões. Um negócio extremamente estranho. E o mais estranho é que do lado dos caixões todo mundo fazia coisa estranha, né? Você está tirando foto com o defunto e você ainda ri na foto. Bem, tirando essa bizarrice, que eu acho que não acontece mais, ninguém tira foto, por exemplo, numa selfie, quando você estiver lá na capela, e diz assim: eu na capela de Inhaúma, e posta no Facebook. Ninguém faz isso. Deveria fazer. Se é para retratar os momentos da vida, vamos retratar todos os momentos da vida. Mas a gente tem uma ansiedade de dizer que está feliz, de que está alegre, mas talvez isso não preencha de fato o vazio de alma. Eu acho muito interessante que quando a gente posta então as nossas fotos de alegria, ou tira fotos de alegria, é porque a gente precisa se lembrar que em determinado momento a gente esteve feliz. Por que a gente não tira fotos dos momentos que são tristes, ou que a gente está deprimido, ou abatido, em que a gente está chorando? É porque esses são tão marcantes que ficam gravados no coração. Você não tira fotos dos momentos que você está abatido,
Porque isso, a sua mente faz o papel completo de te lembrar e de te trazer à mente. É só você ouvir alguma coisa, uma música, uma palavra, uma foto, que te lembre aquilo, que os seus olhos enchem de lágrima, porque você instantaneamente é colocado naquele momento em que a tristeza aconteceu e você chora. É automático. Nosso coração tem coisas guardadas, e quando mexe um pouquinho, ou seja, alguém passa uma vassoura, por qualquer motivo que seja, né, e aí eu vejo o poder musical disso, é porque muitas vezes as músicas nos remetem a esses momentos, é só alguém fazer uma poeirinha com aquele momento de tristeza, que aquilo que está lá no fundo do coração brota, e a gente de fato coloca para fora o que está lá dentro. Mesmo a gente tentando fazer o máximo de esforço de mostrar que está feliz, alegre, sorridente, não tem como controlar a tristeza que estava lá dentro contida. Olhe para as fotos que você tem em casa. Talvez 100% delas marque momentos felizes da sua vida. Não momentos de tristeza, de dificuldade, momento em que você perdeu alguém, momentos que te lembrem dor, mas momentos que te lembrem alegria. Por quê? Porque nós não conseguimos resgatar esses momentos de fato pela nossa mente, e alguma coisa precisa ser utilizada como artifício. Eu não tenho dificuldade de você fazer selfies, não. Mas não seja narcisista ao ponto de fazer isso à sua vida, ou demonstrar para as pessoas que você está o tempo todo feliz. Ninguém vive sorrindo o tempo todo. Isso não é humano. Isso não é humano. E o que eu quero falar é da motivação do nosso coração para de fato sermos alegres. E aí chegamos ao texto de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Diz assim o texto, eu vou fazer a leitura, você acompanha aí na sua Bíblia, Lucas 1, de 39 a 56. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em meu Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Quando você olha para o texto, você percebe algumas coisas bem interessantes. Primeiro, é que Maria tem uma alegria, quer contar que está grávida, né? Eu ontem perguntei para o Wesley, posso contar para a igreja? Aí ele disse, pode, pastor, eu sei que o senhor quer contar mesmo. Assim, precisa contar essas coisas. Eu sei que às vezes as pessoas têm muito temor, né? O casal, quando ainda a gravidez é incipiente, eles têm medo de contar, porque se tem uma concepção de maturação do feto, de todas essas coisas, mas eu vou repetir publicamente o que eu sempre falo para todos os casais. Irmãos, nós somos pais a partir do momento que Deus nos deu o privilégio de sabermos que somos pais. Então, quando você pega um exame e descobre que você está grávido, né?
Você já é pai, você não será pai, você já é pai. Deus, na sua misericórdia, faz com que os nossos filhos cheguem a 10, 20, 30, 50, 70 anos, 90 anos. Mas às vezes os filhos morrem com dias de vida. Mas não foi por isso que você não foi pai. Então a gente deve agradecer a Deus quando descobre que há vida. Porque a partir desse momento já somos pai e mãe. E eu lembro quando uma menina de nossa igreja me procurou depois de ter vários abortos espontâneos, se eu não me engano 3. E ela disse assim: pastor, eu estou cansada de perder de não chegar a ser mãe. Eu disse assim: lê do engano, você sempre foi mãe. É que você não conseguiu ver seus filhos, mas eles estavam aí. Seja mãe pelo tempo que Deus te conceder ser mãe. Se for 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 10 anos, beleza. Agradeça a Deus por isso. E aí a gente tem aqui um motivo de grande alegria. Maria está grávida. E o fato é interessante que ela, em momentos atrás, ela recebeu a notícia, né? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. A gente nem tem aqui no texto a concepção científica de que se Maria já estava grávida de fato ou não. Porque o anjo fala de uma coisa futura, isso vai acontecer e poderia ser que já existisse, né? Aquele arrozinho no seu ventre, como algumas pessoas vão dizer, minúsculo. Jesus já estivesse ali. E quando ela faz a saudação, uma coisa que me chama muita atenção é o texto dizer que Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Então vale a gente lembrar que até Atos 2, o Espírito Santo não havia descido. Então é necessário que Jesus vivesse, morresse, ressuscitasse, voltasse aos céus para que o Consolador viesse, assim a palavra do Senhor Jesus. Mas de forma muito específica, o Espírito Santo inunda o coração de Isabel e ela responde em alta voz, né? O texto diz que ela fica tão alegre que ela diz assim: bendita és tu entre as mulheres, e ela diz: de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? O que Maria tinha dito até então? Absolutamente nada. Ela sabe que Maria está grávida do Salvador, e ela consegue expressar isso, e aí faz todo sentido de ela ter sido tomada pelo Espírito Santo, porque ela não poderia dizer algo desse tipo se o próprio Deus não tivesse dito a ela. E o que me chamou muita atenção olha o versículo 44 comigo mais uma vez. Logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de quê? De alegria dentro de mim. Eu não sei qual já era o tamanho, né? Mas do tamanho de centímetros, mas João Batista já tinha 6 meses. Então, de gravidez, já era uma criança considerável no feto, né? Já tinha um tamanho considerável. Mas eu acho muito interessante a expressão de Isabel dizer que João Batista se estremeceu dentro dela, e a motivação de João Batista é alegria. Mas qual é a alegria de uma criança de 6 meses de gestação? A alegria não é uma alegria externa, não é uma alegria de ganhei um presente, papai. Eu sou muito feliz porque eu moro na casa tal, eu tenho um carrinho tal, eu ganhei esse presente. A alegria do meu filho, quando eu digo para ele: Guilherme, vamos soltar pipa, Guilherme, vamos jogar videogame. É uma alegria que parte de dentro, não é de fora, é de dentro de João Batista, por Deus, já sabia quem era Jesus. Isso é fantástico. Tinha alegria dentro de João Batista, ele sabe assim, está nascendo não é só meu primo não, está nascendo é o Salvador. Ele vai mudar a minha vida para sempre, ele vai transformar a minha vida. João Batista não tem processo racional, lógico, construído, a gente sabe disso, pelo nosso tempo. Ele ainda nem consegue controlar suas emoções, mas é muito interessante como Isabel consegue diagnosticar por que ele está tão feliz. E mais uma vez, da mesma forma que ela fala que Maria está grávida do Salvador, sem ter ouvido isso de Maria, ela sabe da alegria de João Batista, mais uma vez,
pela ação do Espírito Santo na sua vida. Maria, então, compõe uma música. Falamos tanto de música e chegamos aqui porque a motivação, né? Maria compõe uma música e diz: a minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E aí Maria vai dizer da misericórdia do Senhor para com os pobres, e como Deus derrubou os poderosos e exaltou os que são humildes, encheu de bens aqueles que têm fome e despediu vazios aqueles que são ricos, como a graça de Deus é abundante na vida daqueles que precisam. Esse é o anúncio do Evangelho. E tem uma frase nesse cântico que me chama muita atenção, é essa aí: Deus contemplou na humildade da sua serva. A gente cansa de falar que a nossa vida é para glorificar a Deus. A nossa vida é para glorificar a Deus. A gente deve glorificar a Deus em tudo que faz. Eu acho que você já sabe disso, mas a gente precisa reforçar isso, porque esse é o princípio do Evangelho. Mas embora a gente saiba disso, muitas vezes na nossa própria pregação a gente fala coisas que são completamente incoerentes com isso ou contraditórias a isso. Por exemplo, quando eu digo para você, meu irmão, que Cristo Jesus esteja presente no seu trabalho, que Cristo Jesus esteja presente na sua casa, que Cristo Jesus esteja presente na sua escola, é ou não é contraditório? É contraditório a partir do momento que a gente entende que aqui a gente está buscando a Cristo e glorificando a Cristo, mas é preciso reforçar que você leve Cristo para a sua casa. Então parece que de alguma forma a gente deixa Cristo nas portas da igreja e vai viver a vida, e a gente precisa ser lembrado de que Cristo não pode ficar aqui dentro, Cristo tem que ir para fora. E a gente reforça isso várias vezes. Meu irmão, glorifica a Deus no seu trabalho, você precisa pregar o Evangelho no seu dia a dia. Mas isso deveria ser o óbvio, mas não é óbvio. Isso me chama muita atenção, porque, embora a gente saiba que tem que glorificar a Deus, parece que a gente tem que incentivar os irmãos a lembrar disso o tempo todo, que a nossa vida é um culto, que a gente faz aqui é reflexo. Meu irmão, se você não orou durante a semana, não falou com Deus, você espera que no domingo você compense isso? Se você não leu a Bíblia durante a semana, você não buscou relacionar-se com Deus, você espera que no domingo você faça isso? Se durante a semana Deus não falou com você durante a palavra, você espera que domingo, de forma mística, uma mensagem fale contigo? Então preste atenção no culto, no sentido de que ele é um reflexo da nossa vida, ou seja, acontece aqui aquilo que se reflete durante toda a nossa vida. As nossas orações são contínuas e a gente precisa glorificar a Deus. Deus contemplou na humildade da sua serva, ou seja, Deus agiu na vida de Maria, sendo Maria ninguém. Então ela não tem motivos para ser feliz, mas ela se sente a mulher mais feliz do mundo, porque ela entendeu a graça de Deus sobre a sua vida. E por que isso precisa ser reforçado na nossa mente? Porque eu encontro, irmãos, na minha caminhada como pastor, muito crente decepcionado com a igreja. Eu não vou falar decepcionado com Deus, porque embora eles falem decepcionados com Deus, eu vou dizer como Estevão, né? Não sabem o que falam. Tem muito crente aí decepcionado com a igreja. E aí eles se acham no direito de: pastor, eu não vou mais à igreja porque eu estou me sentindo assim, assado. Pastor, aconteceu aquilo na igreja, aí eu não quero mais me envolver. Pastor, eu agora decidi ficar nos bastidores, porque eu não quero me envolver. Se o senhor precisar de mim, pode me chamar. Como se isso mudasse a perspectiva do coração dele. Irmãos, nós precisamos resgatar o porquê devemos ser felizes. E quando eu falo de felicidade, eu não estou pedindo que você chegue aqui todo domingo com um sorriso no rosto. E a gente confunde muito essas coisas. Tem crente que já fica decepcionado com a igreja se ele chega na porta e o diácono não é o Lico, né? Eu estou brincando com o Lico, porque o Lico ele tem aquela coisa de todo mundo que ele encontra, ele quer dar um beijo.
Né? E aí eu falo assim, pô, Lico, eu realmente não sou como você. Esse negócio de abraço, beijo, assim, ainda mais de manhã, eu sou lento para levantar, essas coisas todas. Eu ainda estou no processo de acordar. Acho que 11 horas eu já estou ativo. Mas eu vou devagar, meu cérebro vai devagar. Então, se a pessoa chegou na porta, ela só estendeu a mão, não deu um sorriso, ele tem a capacidade de dizer, pastor, as pessoas não me acolhem bem, não recebo bem. Meu irmão, o nome disso é carência. A gente precisa tratar as carências, a gente precisa tratar, mas a gente precisa entender qual é a motivação da minha alegria. Por que eu estou aqui todo domingo? Por que eu louvo o nome do Senhor? Por que eu me envolvo com atividades dentro da igreja? Por que eu participo de escola dominical? Deus contemplou na humildade do seu servo, da sua serva, ou seja, Deus escolheu o Fábio sendo o Fábio ninguém. Então a minha motivação, a minha alegria está no fato de que a graça de Deus me alcança, sendo eu um zero à esquerda. Então Deus me escolheu e me chamou para ser pastor. Que condição tenho eu de ser pastor? Nenhuma. Reverendo Oliveiros, na quinta-feira, na reunião dos líderes do pequeno grupo, alguém fez uma pergunta assim, você está preparado para ser pastor? Você está pronto, né? Não lembro bem a expressão. Você lembra? Acho que foi essa, né? E aí o reverendo Oliveiros, que hoje está lá na igreja de Higienópolis, por isso não está aqui, ele disse assim, não, preparado eu não estou, acho que nunca estarei. De fato, a gente nunca estará preparado para fazer as coisas. Por que nos sentimos preparados para fazer determinada coisa? Se a gente sente que está nas mãos de Deus, a gente entende que é graça. Maria expressa isso muito bem, e a partir disso ela produz um cântico, ou seja, ela produz uma glorificação a Deus, ela produz algo que engrandece o nome do Senhor, ou seja, o estilo de vida de Maria muda, e ela entende que o que ela está falando está produzindo glória a Deus. Vale lembrar, Maria não está no templo, Maria não está prestando um culto, ela não fez oração antes, ela não leu o texto sagrado, ela só produziu uma expressão do fundo do seu coração, e é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja capaz de produzir coisas do fundo do coração, que de fato vão transcender o ambiente do culto. Então você glorifica a Deus quando de fato o seu coração faz a sua boca transbordar de alegria, e aquilo que sai da sua boca é capaz de abençoar a vida das pessoas. A gente sabe muito bem a expressão do salmista de que o nosso cálice transborda. Transborda de quê, irmãos? De amargura, de raiva, de rancor, de tristeza, de palavras duras, de qualquer outra coisa. Ou o nosso cálice transborda da graça do Senhor. Elvis Presley e Pharrell Williams deveriam aprender muito com Maria. A motivação deles para escrever qualquer coisa é eles. A motivação de Maria para escrever qualquer coisa é Deus. E aí a gente vive num tempo em que a gente precisa de motivos para ser feliz. Eu estou feliz porque Deus me deu um emprego, estou feliz porque Deus me curou, estou feliz porque Deus fez isso e tal. Mas eu não deveria estar feliz, eu deveria ser feliz. Eu fui salvo pelo Senhor Jesus. E aí eu quero chegar à conclusão desta mensagem. Eu quero lembrar um outro episódio para você entender muito bem isso. Em Lucas capítulo 10, Jesus... A gente ainda vai pregar daqui a várias semanas à frente em Lucas capítulo 10, mas eu quero destacar um aspecto. Quando chegar lá, até eu devo ter esquecido já. Jesus manda 70, né, ou dependendo da versão 72. É possível traduzir 70 ou 72. Jesus quer que eles vão nas aldeias preparar o caminho, ou seja, eles vão anunciando o evangelho e depois Jesus vai passar por aquelas regiões. E aí Jesus divide de 2 em 2, então você tem aí 35 duplas. Eles vão pregando o evangelho. Jesus dá um desafio para eles que para mim é imenso, você não leva comida, não leva dinheiro, só vai com a roupa do corpo.
Isso para nós é irreal ou surreal. Ninguém sairia daqui com no mínimo o dinheiro da passagem. Jesus diz assim, não, vocês vão e eu estarei com vocês, vai lá, vamos pregar o evangelho. E eles saem, vão pelas aldeias e tal, e aí eles voltam depois de determinado tempo para dar o relatório para Jesus. E eu acho muito interessante que todos eles estão felizes. Felizes. Mas qual é a motivação da felicidade? O texto deixa claro que eles vão dizer assim, Senhor, nós estamos muito felizes porque aconteceu um negócio. Nós nos deparamos com pessoas endemoniadas e nós conseguimos expulsar os demônios. Eu creio que para um crente, né, se você algum dia tivesse a oportunidade de participar de um negócio desse, né, entrevista com o demônio, você está de cara a cara com uma pessoa endemoniada e você faz aquela pergunta, como Jesus fez, qual é o seu nome? Ele responde, Legião. Aí você faz outra pergunta, para onde você quer ir? E aí os demônios respondem como no jovem Gerazeno, eu não sei nem porque que eles dizem isso, né? Só não nos envia para fora do país. Nós não temos passaporte. E aí Jesus diz assim, vou mandar vocês para os porcos, tudo bem? Tudo bem. E aí vai para os porcos. E aí os porcos caem lá. Acho muito interessante, né? Imagine você, crente presbiteriano, experiências para nós espirituais já são uma coisa fora do comum. Não estou fazendo nenhuma observação pejorativa. Para uma igreja de caráter pentecostal, enfatizar os movimentos pentecostais é mais comum. Mas imagine que Deus se coloca numa situação dessa, e você faz as mesmas perguntas com Jesus com toda seriedade, e diz lá, para onde você quer ir? Ele diz, eu quero ir para os cabritos que estão lá em cima. Nem tem mais cabrito, mas imagine que tem. E aí você mata todos nossos cabritos, que eles se suicidam pulando no estacionamento da igreja. E aí você vai dar o relatório para Jesus, e Jesus pergunta assim, e aí, está feliz? Estou feliz, Jesus, eu consegui expulsar demônios, consegui. De fato, deve ser uma coisa muito marcante. Eu, como pastor, nunca participei disso, eu tendo que agir, já vi. E vi, inclusive, reverendo Oliveiros. Eu tinha, se eu não me engano, 7, 8 anos de idade, quando presenciei algo muito semelhante. Depois você pergunta para o reverendo Oliveiros os detalhes, porque para mim foi algo muito difícil, até de contar. E aí você conta aquela experiência e Jesus assim, mas não foi para isso que eu te enviei, isso é nada. A sua alegria não pode estar porque você conseguiu expulsar demônios, sua alegria não pode estar porque você falou para um paralítico, levanta e anda, ele levantou e andou. Outra experiência fantástica, imagine que você diga para um paralítico, levanta e anda, ele levanta e anda. Se eu estou lá, eu diria, uhul! Sim, algo fantástico, emocionante. Jesus volta para ele e diz assim, a alegria de vocês está em teu nome escrito nos céus. O que Jesus está dizendo é, vocês deveriam ser felizes quando vocês saíram daqui. Quando vocês saíram daqui, e se vocês não tivessem conseguido fazer nada, se vocês se deparassem com os paralíticos e não conseguissem curar, se vocês se deparassem com os endemoniados e não expulsassem os demônios, se vocês saíssem daqui e as pessoas fechassem a porta na cara de vocês, vocês deveriam se sentir as pessoas mais felizes do mundo, porque vocês estão salvos, vocês estão arrolados nos céus, o seu nome está no rol de membros do céu. Isso é alegria. Mas sabe que eu sinto, e aí é percepção minha, que às vezes na nossa vida parece que falta alguma coisa, parece que a gente quer algo mais, a gente quer uma experiência espiritual, a gente quer uma experiência, sei lá, miraculosa, a gente quer uma experiência de ver um anjo, a gente quer uma experiência de ser levantado dos céus. E quando eu fui capelão no INCA, eu me deparava com isso toda semana, umas coisas loucas. Pacientes diziam que foram levantados da cama, que se olharam do teto para a cama, outro dizia que esteve no céu, outro dizia que esteve no inferno. E minhas experiências assim, é difícil até falar sobre elas. Não vou dizer que elas não existiram, mas difícil, porque o cara está tomando morfina, não sei se é fruto da morfina, não sei se de fato é Deus que está falando com ele,
não dá para saber, e eu sempre dizia, guarda isso no coração e pede orientação de Deus, mas parece que a gente busca sempre algo mais, e a gente não consegue, no fundo, ser agradecido por Deus pela maior de todas as bênçãos que a gente já recebeu e que a gente ainda vai receber, que é ter o nome escrito nos céus. Irmãos, sabe uma coisa que eu espero com ansiedade? O dia que Deus abrir o livro da vida, está lá em Apocalipse capítulo 20, e chamar lá Fábio Macedo Quintanilha. Isso é alegria. E eu não tenho dúvida de que meu nome está lá, porque Deus contemplou na humildade da sua serva. Deus não escreveu o meu nome lá pelo que eu sou. Deus escreveu o meu nome lá pelo que Ele é bom. E aí a minha oração a partir de hoje deve ser uma oração por gratidão. Senhor, tira as motivações, tira as minhas ansiedades, tira o meu desejo de querer sempre mais do Senhor, querer que Deus sempre responda coisas, que a gente viva com o coração alegre pelo que a gente tem, porque Deus nos contempla na humildade, ou seja, Deus nos atinge quando nós não somos nada. E humildade não é o estado de Maria, ou seja, o que ela é. Humildade significa perto do chão, perto do humus. Então Deus alcança a gente que está com o pé no chão. Quem sabe que realmente é nada. Quem sabe que precisa de Deus e que precisa ser alcançado por Ele. Eu queria motivar você agora a glorificar a Deus e só agradecer. Queria fazer um desafio para você nessa semana, e não é um desafio para você fazer alguma coisa, porque eu sei que você sempre ora, né? E eu estou deduzindo isso. Mas eu queria que nessa semana, durante as suas orações, você não pedisse nada. Não peça absolutamente nada. Só diga: muito obrigado, Senhor. Faz um teste do que você consegue agradecer a Deus. Você vai perceber como a gente instintivamente coloca: Senhor, e hoje me dá um bom dia. Agradeça a Deus. Deixa de lado seus pedidos. Coloque por um instante e diga assim: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor já fez e vai fazer na minha vida, mas principalmente porque o meu nome está rolado nos céus. Todas as outras coisas são consequências. Deixa Deus cuidar da obra que é dele. Mas ore nesta semana agradecendo. Queria fazer um desafio. Você não precisa fazer durante a semana toda, mas eu queria que pelo menos durante um dia, todas as orações que você fizesse, apenas agradecesse. Você vai perceber que é mais difícil do que parece. Muito mais difícil. Mas que você tenha um coração agradecido por Deus. Vamos orar? Eu pedi que você fechasse seus olhos. Vamos falar com Deus e pedir então por essa gratidão. Maravilhoso bom Deus, nós nos espantamos muitas vezes com as tuas respostas, porque o Senhor olha e se preocupa com problemas tão pequenos como os problemas pelos quais nós passamos. E nós nos admiramos porque, embora creamos que o Senhor tem poder para tudo isso, parece que fica em dúvida no nosso coração que de fato só o Senhor possa olhar para situações tão pequenas, situações tão pontuais, mas a tua palavra nos ensina que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça. Não é que o Senhor tenha conhecimento da queda do cabelo, mas sem o Senhor dar autorização para que esse cabelo caia. Isso para nós é profundo demais, porque o Senhor se preocupa com um fio de cabelo que cai da nossa cabeça. O Senhor sabe quantos grãos de areia existem na praia. O Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos porque estar na tua presença é fruto da salvação do Senhor. O Senhor não nos salvou apenas para que a gente viva nos céus a eternidade. O Senhor nos salvou para que nesta vida
durante esta vida, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, nós tenhamos coração agradecido, e é isso que nós pedimos. Ó Deus, tira do nosso coração a ansiedade, preocupações quanto a problemas, questionamentos, perguntas, tira isso do nosso coração, faz-nos de fato crer que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos capacitou, que o Senhor nos alcançou, sendo nós absolutamente nada diante da Tua glória. E assim, ó Deus, nós agradecemos porque a maior de todas as alegrias é ter o nome arrolado nos céus. Ser salvo por Cristo Jesus, dizer que pertencemos ao Senhor, que a nossa vida está nas Tuas mãos, basta, é suficiente. Como disse o apóstolo Paulo, eu não peço mais para que o Senhor tire o espinho na carne, porque 3 vezes eu pedi, e a resposta que o Senhor deu ao apóstolo Paulo foi que a Tua graça bastava para ele, que a Tua graça, ó Deus, seja suficiente para nós, que a gente entenda que a graça do Senhor alcançando os nossos corações, o olhar cuidadoso do Senhor por nós, que isso seja suficiente, que não estejamos atrás de respostas, que não estejamos atrás de provas, de testemunhos, mas que entendamos de fato e de uma vez por todas que ter a graça do Senhor sobre as nossas vidas é completamente suficiente. O Senhor nos ama. Foi o cântico de Maria, deve ser o nosso cântico. Que não saia da nossa boca palavras de melancolia, que não saia da nossa boca palavras, ó Deus, que mostrem uma felicidade descomprometida com o outro, que não saia da nossa boca palavras duras, de rancor, de ira, de raiva ou de qualquer outra coisa que não seja agradável ao Senhor, mas que a nossa vida transborde da graça do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, dá-nos um coração agradecido. Coração agradecido pela salvação, pela nossa família, pelos nossos filhos, por aquilo que o Senhor tem nos dado e por aquilo que o Senhor tem nos tirado. Dá-nos um coração agradecido pelo emprego, pelo desemprego, pela enfermidade e pela cura. Dá-nos um coração agradecido por aquilo que conquistamos e por aquilo que perdemos. Dá-nos um coração agradecido, porque com um coração agradecido a Deus, nós estaremos sempre diante do Senhor, glorificando ao Senhor. Mas quando no nosso coração não existir alegria, faltará então motivos para cantarmos ao Senhor e descrevermos canções de alegria. Dá-nos um coração agradecido, em nome de Jesus. Amém.